podem colocar lá o nome de vocês, a série, que souber o número também, por favor. Gente, ó, semana passada nós estávamos trabalhando com a questão das músicas, lembram? Nós trabalhamos lá com a questão do coro, do coral, né, para vocês perceberem, né, os tipos de vozes que tinham, etc e tal, né? Vocês conseguiram fazer a atividade pedida, que era de cantar uma música playback, porque eu não recebi de todos, né? Vocês conseguiram perceber qual que é o timbre de voz de vocês? Os meninos, as meninas, vocês conseguiram? Sim. Vamos, gente, eu quero as câmeras de vocês ligadas. Quero, por favor, o áudio de vocês também, quando for para falar. Tá? Mas a câmera eu quero. Vitória, Kézia, Kaique, Bruna, Ana, Gabriela, Ana, vamos? Emanuela, todos que estão aí. Kézia, por favor. Precisa. Cadê você, Weller? Eu quero ver você, Ana. Ah, carinha de vocês são lindos. Por que vocês ficam querendo se esconder atrás da câmera? Que coisa. Nicole, cadê? Que linda que agitar. A Lana no dedo, a Lana estava mordendo o dedo aqui. Vamos lá, então. Na semana casada, nós vimos aí na live a questão do coro coral, certo? E lá tinham as divisões de vozes femininas e masculinas. Foi dada uma atividade para vocês, onde vocês teriam que estar colocando um playback e cantando uma música do agrado deles, certo? Vocês fizeram isso? Todos não. Não, professora, todos não fizeram. Bom, quem não fez é menos 2 pontos, tá? Tem a chance ainda de fazer. Essa atividade valeria 2 pontos. Calma, professora, até E aí, na atividade, quando vocês estavam cantando... Oi? até sexta. Foi a Kézia? Vocês pode, gente. Daqui a pouco tem outra atividade. Segunda-feira já tem atividade de arte de projeto de vida de novo. E aí, como que faz? Entendeu? Então, fica complicado. Tá? Então, vamos lá, ó. Nós vamos ver agora que vocês estavam vendo lá a questão do coro coral, e eu queria saber se vocês conseguiram perceber qual é a voz de vocês, aonde se encaixou lá na voz de vocês, se foi contralto, soprano, o que foi? Das meninas, dos meninos? Eu coloquei contralto. Contralto? Eu também coloquei contralto. Você achou que as caras... Eu também. Eu também. A maioria contralto? Não tem nenhum com voz aguda aqui? Eu coloquei o soprano. Eu coloquei soprano. Eu coloquei soprano também. Eu coloquei soprano. Eu não consegui todos ainda. Mas a maioria, ela fica mesmo entre o contralto, soprano, né? Que é onde a gente tem que cantar e a gente não pode forçar as cordas vocais. Se estiver forçando, né, de doer e você falhar na palavra, na letra da música, já não é aquele time para você. Então, você tem que ficar um outro, cantar um pouco mais baixo, no caso, né, para poder dar uma equilibrada, senão você acaba ficando rouco desnecessariamente, né? Vocês perceberam que, ao cantar, a gente faz uma representação? Porque, na verdade, tudo é representação, tudo a gente conta como arte cênica. Para fazer, para eu cantar,
eu tenho que ter a letra da música, eu tenho que ter a melodia, né, para estar acompanhando. Ou não, se eu cantar sem, pode ser canto a capela, que chamam, quando você não tem acompanhamento de instrumento musical nenhum, né? E eu tenho que fazer a representação, eu tenho que entender o que eu vou estar. Vocês perceberam isso? Quem gostou da atividade? Eu. Ninguém? Eu, professor. Eu também gostei. Não gostou? É como se vocês estivessem num karaokê, numa festa. Professor. Para poder. Em casa, piorou no karaokê. É mais fácil cantar qualquer música que você já conhece do que fazer um rap. Em casa eu canto, mas em casa não. Verdade. Gente, olha, eu vou dizer assim, com essa timidez de vocês deram sorte esse ano, porque se vocês estivessem na escola, essa timidez de vocês já teria ido há muito tempo. Desde a primeira atividade, são atividades que você tem que focar, se posicionar, vocês têm presença de palco, que vocês têm que ter postura na voz, dicção, porque quando eu falo rápido demais, as pessoas acabam não compreendendo o que está sendo falado, né? Aí vão falar assim para mim, professora, mas para que tudo isso? Gente, numa entrevista de trabalho, ou para vocês entrarem numa faculdade, ou em qualquer outro curso, que agora está sendo muito entrevistas, né? Vocês precisam não ter essa timidez. Dependendo para o lugar que for, na entrevista, colocam se você vai ou não participar. Então, essas atividades, elas são muito importantes para que vocês possam desenvolver, não sei se vocês conseguem perceber isso, do segundo e do terceiro ano, que eles já têm uma desenvoltura muito mais leve, né, por conta das atividades. Né. Isso o ano que vem vai acabar, porque o ano que vem é muita aula prática, muito canto, muita dança, muito teatro, muitas coisas que vocês têm que fazer em grupo, porque... Oi? Kézia, falou alguma coisa? Cantar em coral do que cantar sozinho. Que aí a vergonha diminui muito. Então, mas às vezes a gente precisa cantar o sozinho, Kézia, para poder fazer atividade em grupo. Porque vocês mesmos já fizeram atividades em grupo e vocês perceberam que quando se faz uma coisa sempre perto, né? Tem sempre aqueles conflitos primeiro, para depois chegar no total. Vocês lembram que vocês, no início, vocês fizeram uma atividade para mim, que era onde vocês tinham que montar uma composição corporal e que todos tinham que estar presente na composição, não poderia ficar nenhum de fora? Sim. Foi logo nas... Lembro, meu Deus. Deu uma briga. Então, e essas brigas, elas são úteis. Elas são para a gente poder criar aquela empatia, né? De entender o outro, de se colocar na posição do outro, né? Às vezes o outro dá uma sugestão de uma atividade, de uma posição, de algo, né, na atividade. Eu posso não concordar, mas daí eu tenho que saber falar com o outro para que o outro possa me compreender, né? Então, quando a gente trabalha essas questões de música, dança, teatro, está muito envolvendo essas questões, né? De saber respeitar o espaço do outro, de saber respeitar o meu próprio espaço, como pessoa, como ser humano, né? Como aluno, né? Então, isso daí é muito importante. Por isso que eu dou essas atividades para vocês. E é super importante que vocês realizem essas atividades e com afinco, porque o ano que vem vocês não terão essa mordomia de ter essas aulas, né, verbais só. Será a aula explicada e a aula prática. Então, a gente acaba fazendo isso porque vocês percam essas timidez que vocês têm, né? Na música, vocês trabalharam também um pouco da questão do teatro, como já foi trabalhado também no início do ano.
né? E aí, no início do ano, vocês fizeram pesquisa sobre teatro e tudo, vocês viram que lá tinham os teatros e como surgiu, né? Que surgiu na Grécia, que não era fechado hoje, que eles tinham, né? Eles tinham que ter um local onde tivesse um acústico bom, porque eles tinham que falar, e todas as pessoas que estivessem em volta teriam que estar ouvindo. Eles usavam muitas máscaras, né? Lembram disso? Sim ou não? Sim. Só a Bruninha responde, Janinha responde. Então, vamos lá, ó. Agora nós vamos ver a questão dos teatros colaborativos, espaços convencionais e não convencionais e as intervenções cívicas. Tá? São o tema que a gente vai estar vendo hoje. Passa o próximo para mim, Bruna, por favor. Aí eu coloquei para vocês, né? É como se vai lá na plataforma, tá? Meu nome, a arte, as séries, a realização, quantas aulas e qual o objetivo de nós estarmos trabalhando essa questão, né? Esse tema. O objetivo é de apresentar uma situação que desperte sentimento no público, utilizar seu corpo e sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto. Vai lá, Bruno. A habilidade, que é a habilidade que nós vamos trabalhar com esses temas, né, do teatro convencional, não convencional, e explorar a comunicação verbal e corporal, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né, que a gente tem que se posicionar, tem que saber falar de fato, assim, dicção boa e tudo, né, aprender a trabalhar em equipe na questão do teatro, que isso desenvolve vocês também para trabalhos futuros que vocês tenham aí, porque quando vocês entrarem para trabalhar numa empresa, não serão trabalhos só vocês, terão uma equipe, vocês têm que lidar com a equipe, né, e saber lidar com a equipe, ter mais criatividade e espontaneidade, né? Quando a gente fala nessa questão da criatividade, deixar, às vezes a intuição fala, eu vou fazer isso, não vou fazer. Mas por que não vai fazer? Sabe, é se soltar, é se sentir plena, é se sentir maravilhosos, é se sentir, sabe, capaz, poderosos, porque a criatividade, ela vem. Eu sempre digo que quando a gente vai elaborar um desenho, por exemplo, eu não tenho que tentar olhar o desenho e observar ele em todo. Eu tenho que observar em fragmentos, pedaços, e aí eu consigo compor esse todo, né? Então, percam esse medo para que vocês possam ter mais criatividade, para que vocês possam ter mais espontaneidade, né? Para que vocês possam desenvolver esse crescimento mental, que né? Às vezes a gente está falando, está lendo uma história, a gente já está indo além, né, do que está se dizendo ali. Da gente combater essa timidez, que eu vejo que alguns aí são bem tímidos, bem fechados, bem reservados, né? E a timidez, ela não tem nada a ver com a questão de eu ser reservada. A timidez, ela é a questão de eu não me expor, mas de eu não me expor por um motivo, né? Eu tenho essa questão e eu tenho que trabalhar essa questão também, né? Ganhar mais empatia, que foi o que a gente estava falando lá, né? De respeitar o espaço do outro, a opinião do outro, etc e tal. E ter tolerância, não é qualquer coisinha de ficar falando palavrão, é do meu grupo, você não participa mais aqui, porque quando vocês estiverem no serviço, vocês não vão poder mandar o amigo que vocês não gostam embora, né? Então, vocês têm que saber lidar, tem que ter jogo de cintura para poder lidar com isso, né? Ter mais autoestima,
ter mais capacidade de lidar com os conflitos. São essas habilidades que a gente trabalha na questão do teatro, tá? Vamos para o próximo. Teatro colaborativo. O que seria o teatro colaborativo? Vamos lá, gente. Para o nome de vocês ainda. Chutem. Então, vocês não tenham medo, não se prendam. Tá? O que é teatro colaborativo? Gabriel está com a câmera desligada, Jamile. Vamos, gente. Ninguém sabe o que é teatro colaborativo? O Não? teatro em grupo? Vamos. Professora, Teatro, hein? o teatro, Pois já. esse negócio aí que eu não sei falar, ele é igual o teatro em grupo? Colaborativo. Ele é? Ele é um teatro em grupo. O teatro colaborativo, ele é um grupo. Só que no teatro colaborativo, todos os integrantes, atores, diretores, autores, todos eles participam. Então, é como, por exemplo, eu faço vocês, pessoal, escrevam uma história, para mim, uma história, deixa eu ver, um romance. Aí a Dora começa, a Jennifer, a gente podia colocar a Ana dá outra ideia, a Kézia vai dando outra ideia. Não tem aquela questão, como nos teatros convencionais, aonde eu tenho o diretor, não, eu tenho o autor primeiro, né, quem escreve a peça, aí eu tenho o diretor da peça, que vai me dizer o que eu vou fazer, o que os atores vão fazer, e aí eu tenho os atores ali, cada um compondo para poder estar fazendo a representação e chegar ao final. No colaborativo, todo mundo é todo mundo, entendeu? Então, eu posso fazer um papel de um menino, posso fazer um papel de uma menina, eu posso fazer o papel do diretor em alguns momentos, falar, Ana, você vai ficar aqui, fica aqui, que aqui fica melhor. Então, todo mundo participa em conjunto. E isso é chamado do teatro colaborativo. Mas vamos passar para outra, Bruno. Pode-se dizer que teatro colaborativo é um processo de criação que busca a horizontalidade nas relações dos criadores do espetáculo teatral, que foi o que eu falei para vocês. O que significa essa horizontalidade? Todos são iguais. Ali não tem autor, diretor e os atores, né? Todos ali são no mesmo. Então, se eu tenho que dirigir algo, eu vou dirigir. Se eu tenho que dar a minha sugestão em algo, né? Eu vou dar e assim por diante. Isso significa que busca prescindir de qualquer hierarquia pré-estabelecida pelos feudos e espaços exclusivos no processo de criação são eliminados. Então, é aquilo que eu estava falando. Não tem diretor, não tem ator, não tem nada. Todos, quem tiver que representar, vai representar. De repente, na peça lá, tem uma parte que a Jamile fala assim, eu acho legal eu fazer isso. Então, ela vai e ela faz, entendeu? E aí, o grupo é quem decide se ficou legal ou se não ficou, o que pode acrescentar, o que pode tirar, como que pode estar fazendo. Deu para entender? Professora? Oi. Fala, primeiro. No teatro colaborativo, não tem uma pessoa que fica exclusiva, ela pode fazer vários papéis para uma pessoa, certo? Isso. No colaborativo, ao escrever, já começa por escrever a peça, né, o espetáculo. Não existe só uma pessoa para escrever. Então, é o grupo. Aí, na representação também.
Não existe uma pessoa específica para fazer o papel. De repente, vamos botar Romeu e Julieta, e só tem você e você na peça, só você na peça. Aí você tem que fazer o espetáculo sendo o Romeu e sendo a Julieta, por exemplo. Entendeu? Só um exemplo para você poder estar falando. Então, não tem específico, que nem tem nos convencionais. Nos convencionais, eu tenho o Romeu e eu tenho a Julieta. Nesse colaborativo, se eu tiver, legal. Mas se eu não tiver, eu posso ter o papel de vários outros personagens juntos para compor. Certo? Deu para entender? A Jennifer está com uma interrogaçãozinha. Eu entendi. Ah, tá, que eu tô olhando a sua carinha, você está com uma interrogação, né? Não, porque você vai Bruninha, entendeu agora? Entendi, Bru. Então tá bom. Aí vem, como que se dá esse processo de criação do teatro? Né? A criação, ela é coletiva, e o processo de construção do espetáculo de teatro, né, espetáculo teatral, em que o texto é construído de um grupo, eu falei para vocês. Constrói lá o espetáculo a partir de um texto, e esse texto, ele pode ser criado pelo grupo, ou ele pode ser, já pega um texto já existente. Um texto que já tem ali, e eu só acrescentar algumas coisas, fazer algumas modificações. Isso também é válido nesse processo de criação, tá? E aí tem a questão também do improviso, né? Por quê? Porque às vezes eu estou representando alguma coisa e eu esqueço uma fala. Mas, se eu sei o contexto histórico em que eu estou trabalhando, eu uso a minha improvisação, eu uso uma outra palavra para que dê sequência na história, entendeu? Então, não preciso parar e falar assim, eu não lembro. Porque se você estiver fazendo a apresentação do teatro, você não vai esquecer e falar assim, gente, espera um pouquinho, que daí eu vou tá lendo ali que eu esqueci minha fala. Não, você tem que usar improviso, poder dar sequência para poder não quebrar o ritmo da apresentação, tá? Próximo, Bruno. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, a gente precisa combinar essa questão dos horários. O horário da live é às 11 horas. A partir da próxima, quando der esse horário, seguinte, eu já não vou estar mais aceitando ninguém. Porque tem aluno que está chegando na hora da saída. Terminando, tem aluno que já está chegando. Mas eu me confundi também. Então, vai lá. É importante porque amanhã. Não, o nosso, Gi. O nosso de quarta-feira é sempre quarta, às 11 horas. Essa quinta-feira, vocês devem ter de outra disciplina. Tá? Porque o nosso é sempre quarta, às 11. Então, a semana que vem a gente não tem, na outra semana a gente tem. Certo? Se eu não me engano, no cronograma estava que era 2. O nosso? Isso, tá aqui é quinta-feira, às 2 horas. Gente do céu, será que eu fugi? Não, mas na outra semana não foi na quarta-feira também? Oi. Foi, não foi? Foi na quarta, nosso horário é na quarta, às 11. De quinta-feira às 2 é o terceiro ano que eu tenho, às 14. Terceiro ano que eu tenho. Mas voltando, Está certo, independente, a gente já professora, está aqui, acabei então... É hoje mesmo, né? Das 11 ao meio-dia. Isso. Aí, vamos lá. É legal que vocês percebam que esse processo colaborativo, ele deu início no século XX, por volta da década de 70.
Porque até então eram se considerados aqueles teatros convencionais, né? Tinha uma pessoa para escrever, então chegava lá e começava a descrever a peça, e tinha os atores, tinha o diretor, tinha tudo. A partir da década de 70, 71, 72, é que começou esse processo colaborativo, onde todas as pessoas poderiam intervir, poderiam participar da elaboração, desde a escrita até a questão da representação. Tá? Aí vamos para outro. Isso. Ó, aqui nessa imagem que vocês podem observar, vocês conseguem ver que tem várias pessoas ali, né? Ali é um ensaio mas que várias pessoas estão participando. E não interessa se é criança, se já é mais idade, menos idade, não interessa, né? O que vai estar definindo isso para mim é o roteiro, né? É a questão da peça. Mas, de repente, uma pessoa com mais idade, ele pode fazer também representação de uma criança, né? Daí ele vai lá, vai fazer que nem acontece lá no Chaves, como a gente estava falando lá no começo, né? Coloca uma criança e aí vai dar a sequência aí do que está sendo falado, tá? Próximo, Bruno. Espaço cênico. Espaço cênico é definido pela função de um ensinamento teatral. Ele é um espaço próprio aos atores e, ao ser definido, o espaço cênico deverá conter os itens necessários para desenvolver o espetáculo em questão. Então, assim, quais seriam esses itens, né, necessários para que pudesse? Eu tenho que ter um acústico legal. A gente percebe lá na sala, na sala não, no teatro da escola, palco, para fazer apresentação, vocês viram que ali acústico ele não é bom. Por quê? Porque não é próprio para teatro. Então, esses espaços cênicos, ele tem que ter uma acústica onde os dois falam, né, representam, e os outros podem vir perfeitamente. Já na nossa escola, o que acontece? A gente não consegue ter esse acústico. Quando o pátio está cheio, né, a voz não vai até o fundo. Né? Mas isso não é só na nossa escola. Isso são em todas as escolas que a gente tem. Esse acústico ele não é próprio. Quem já foi no céu ou estudou no céu, por exemplo, deve perceber que o teatro ele é diferente. A gente vai dar eco, né, por conta que é próprio para a encenação, para a apresentação, certo? Aí existem dois tipos de teatros, de espaços, desculpas, que são os convencionais e os não convencionais. Vai lá, Bruninha. Então, o convencional, eu coloquei para vocês alguns exemplos ali. Por exemplo, se eu vou fazer um culto, por exemplo, eu estou dentro da igreja, né? Se tem algum evento, eu vou a um bar, por exemplo, tem um evento no barzinho, eu vou para lá. No shopping. Então, esses são espaços que a gente considera espaços convencionais, aonde o que for feito comporta, né? Por exemplo, eu vou no shopping para assistir a apresentação da orquestra, né? A orquestra é lá? Não, a orquestra deveria estar em um lugar. Mas, se eu for, por exemplo, vou à igreja, e lá na igreja eu tenho espaço para poder estar participando do culto, né? Eu vou no teatro, lembram como que é o teatro agora?
O teatro, ele tem, né, é como se fosse um fio, os teatros. Eles começam de baixo para cima para poder dar a tonalidade. Então, os convencionais são todos aqueles que eu posso frequentar, que eu vou exclusivamente para isso. Então, eu vou à igreja para participar do culto, eu vou à peça teatral e aí por diante. Aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem, aqui o palco, né? E essa parte volta também são chamados camarotes, são os camarotes que tem, né? E a plateia que fica mais ou menos na mesma altura que o palco. E nesse sentido, as pessoas conseguem ouvir sem ter o fone, né? Então, conseguem colocar aí sem ter o microfone, tá? Temos os espaços não convencionais, e os espaços não convencionais são aqueles, né, que a gente faz na rua, que tem os Senhores da Alegria, que eles vão, por exemplo, são atores que vão nos hospitais, né, fazer representações. Se eu faço um teatro, por exemplo, dentro de um bar, né, se eu estou, por exemplo, a nossa representação teatral na escola, esse espaço é chamado de um espaço não convencional. Agora, desculpa, se eu levasse vocês para fazer a inserção num teatro lá do céu, aí lá a gente chama de teatro convencional, que lá o espaço é um espaço próprio para a representação. Deu para entender a diferença de convencional e não convencional? Sim. Sim. Sim? Uhum. Lá vocês viram o espaço convencional, né? Aqui, ó, atores fazendo a sua representação num espaço não convencional, que é na rua. E aí, né, nesse espaço, eles têm que utilizar todo o improviso necessário para desenvolver ali o teatro que eles querem. Muitas vezes, gente, em espaços não convencionais, eles utilizam o público, eles colocam as pessoas, pegam as pessoas no improviso para poder participar da apresentação, da representação. Então, você tem que estar muito atenta quando você vê esse tipo de teatro. Geralmente ali, ele faz muito, né? E aí tem que estar muito atenta se você assistir, porque nada ele pode chamar para participar do teatro. E aí, se você não souber, né? Aí eles vão roubar a sua cara, daí eles também vão ter que utilizar o improviso, né? Porque eles estavam esperando com uma resposta X sua da sequência. Você não resposta, então eles vão ter que utilizar o improviso lá também, tá? Próxima, Bruninha. O que é uma intervenção cênica, né? A intervenção cênica é quando compreende a realização de uma determinada performance, cujo ponto central é o lúdico, é a brincadeira, é o desenvolvimento, né? É isso que eu estou falando para vocês lá, que quando eles estão na rua, na estação, qualquer outro espaço não convencional, eles se divertem, eles fazem as coisas na brincadeira, não tem assim um que sério, como existe lá no a gente vê lá o teatro da tragédia, né? O romance que acaba sempre em morte. Aqui não, aqui eles vão fazer tudo na brincadeira. Eles podem até simular alguma coisa nesse sentido, mas eles vão fazer de uma maneira que as pessoas possam se divertir, né? E aí, essa brincadeira, esse lúdico, faz com que a pessoa acaba se divertindo, refletindo sobre o que está sendo trabalhado ali, né?
e se colocar na posição, né, do outro sobre o tema que foi trabalhado ali. Às vezes eles podem fazer, por exemplo, vou colocar um teatro sobre o coronavírus, né, de uma forma descontraída, de uma forma brincalhona, mas aonde, nessa forma brincalhona, eles conseguem ter, como que eu vou colocar? Eles conseguem passar uma mensagem para as pessoas, passar uma mensagem para a pessoa que for observar, que for assistir, tá? Então, essa intervenção cênica sempre vai ter esse quê, tá? Performance arte, né, que é o gênero artístico que une o cinema, dança e a poesia com diferentes formas de expressão artística. Na verdade, essa expressão artística, ela vem de todos os lados, né? Quando a gente escreve, a gente está tendo uma expressão artística, a letra de cada um de vocês fala um pouco da personalidade de cada um de vocês. Então, vocês estão expressando através da escrita quem são vocês, né? O que eu quero dizer com aquilo, tá? E aí tem essa expressão artística na escrita, tem o desenvolvimento do roteiro, né, da história, da representação, da dança, do canto, tudo acaba sendo uma representação e uma forma de expressão artística. Tudo bem? Vamos lá, pessoas? Sim. Então, outra forma aí que a gente está vendo de expressão cênica. Vocês veem que essas pessoas estão na rua, né? Estão ali como se fossem bonecos, marionetes, vocês verem nas mãos delas e na roupa, tem uma corda, né? Então, elas estão agindo ali como se fossem marionetes, bonequinhos, né? Para fazer a performance da dança deles, né? E aí, nessa performance, como eu falei, eles podem pegar pessoas que estão passando, observando, que pararam por algum motivo, eles podem pegar essas pessoas para que essas pessoas possam fazer a intervenção ali na representação deles, tá? Passa a outra imagem para mim, Bruno. Eu acho que é a última já. Essa aqui tem, vocês estão vendo que são pessoas que estão vestidas como se fossem palhaços, né? E ali eles fazem toda uma apresentação, canta, dança, e eles se divertem com isso, né? Passando uma mensagem para as pessoas, né? Então, a intervenção cênica, ela sempre vai ter essa questão, sempre vai passar algo para as pessoas, alguma mensagem ali, mesmo que seja na brincadeira, mesmo que seja na descontração, mesmo que seja, né, na alegria, eles vão passar uma mensagem. A pessoa vai sair, depois que ela terminar de assistir a representação, ela sai refletindo sobre o ocorrido, sobre o que foi assistido, né? E ela vai com a mão na cabeça, na consciência, e vai falar assim, meu, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ser uma pessoa mais útil, né, para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas de um modo em geral? Como eu falei para vocês, né, os Doutores da Alegria são atores que eles se vestem, né, são médicos e atores. E eles se vestem como palhaços para poder levar um pouco de alegria para as pessoas que estão no hospital. E não é só para as crianças, né? Eles levam desde as pessoas com mais idade até as pessoas com menos idade, né? Então, é muito legal essa intervenção, porque as pessoas sempre vão poder enxergar o outro de uma maneira diferenciada, que é aquela questão da empatia também, né? Então, fica legal essa questão. Deu para entender para vocês a intervenção? Sim. Sim? Não? Sim. Sim. Sim, não? Sim. Deu? Então,
Meu Deus! Ai, desculpa, gente, porque o negócio aqui sumiu. Então, assim, eu quero que vocês entendam, né, o que é a parte do teatro, o teatro colaborativo, deu para vocês entenderem? No teatro colaborativo, todos vão participar junto, desde escrever a representação, não existe diretor, não existe autor, todos são um único, certo? Certo? Legal. Aí tem o teatro convencional, que é onde tem lá a parte certa da apresentação, para que eu possa estar. Tem o não convencional, que é onde foge daquele local, né? Quando eu falo assim, pessoal, vamos ao teatro. Daí você já imagina a questão do teatro ali para estar sentando assistindo. Esse daí é o convencional. O não convencional são lugares diversificados para fazer a representação. Certo? E aí tem a intervenção cênica, que foi essa que a gente falou, aonde as pessoas fazem a representação e sempre está passando algo para quem for assistir a peça teatral. Certo? Certo? Professora, sim, professora. Tá de boa. Certo. Sempre os meus que participam, né, falando. Ai, gente, mas adorei a ideia de vocês. Ai, vocês estão tão lindos. Nossa, você tem aluno que... Luan, mostra a cara para Luan. Vai, agora. O quê? Mas já mostrei. Não, mostrou nada, eu vou tirar ponto. Lembra que eu falei? Lógico que mostrei, pode... Ó, a aula tá gravando, eu mostrei umas 7 vezes, eu liguei e desliguei a câmera. Professor, eu tô todo acabado. Não é para ficar... Não para sair, para ficar. Aí, ó. Estou eu, que não dormi à noite, mas tudo bem, estou plena, ó. Também não dormi. Tá todo mundo com cara de sono. Oi. Lógico. Não, tem que dormir cedo, vocês têm que seguir o ritmo da escola. Entender? E é isso, gente. Para a próxima atividade, eu vou estar na plataforma e vocês terão aí a semana que vem para vocês estarem fazendo até a outra semana, na sexta-feira. Então, vocês terão aí 2 semanas para vocês estarem fazendo, mas eu já vou passar para vocês a ideia para que vocês possam já ir se desenvolvendo, tá? Em grupo, vocês estarão fazendo uma representação. Não é para um ir na casa do outro, não é para um ficar enfiado na casa do outro, não é nada disso, tá? Então, assim, eu tenho contato, vamos colocar, a Giovana, a Jamília, a Nicole e a Vitória tem contato, eles conseguem fazer uma aula por vídeo. Ah, Luan, que lindinho você! Ai, que cabelo lindo, adorei! Professor falou! Bom dia, Kaique. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Então, vamos supor, pega o quadro que tenha mais chat, que tenha mais, né? E aí eu vou fazer uma representação de uma peça teatral. Essa peça, gente, não precisa ser grande, tá? Não precisa ser uma peça... Peguem já algo já existente, que nem a História da Vermelha, a Chapeuzinho Amarelo, que a gente trabalhou também em projeto de vida, um conto de fada, né? Façam isso, e aí vocês estarão fazendo a representação. Cada um na sua casa filma, depois tem o todo. Entendeu? Entenderam? Sim. Então, para cada um gravar um vídeo, apresentar tudo, como fosse uma peça. Sim. Entendeu? É isso. Só que vai em grupo, tá? E a gente vai decidir agora, por exemplo, até quantas pessoas que poderão estar participando do grupo. Quantas pessoas vocês acham que dá para participar, para não ficar uma coisa muito grande, porque muito grande acaba se dispersando um pouco, né? Aí só uns trabalham e outros não.
5, eu tinha pensado em 5. 5 está bom? Aham. 5 pessoas? Tá. Procurem não fazer uma peça grande, tá? No máximo de 50 segundos. Tá? Bem assim, você vai caracterização, se pintar, se tiver peruca, coloca uma roupa que vá de acordo aí com a peça que vocês estarão elaborando, certo? No máximo quanto, Pro? Certo? Assim, ó, para a professora ver. Certo. Certo. Pro, são no Deu pra máximo entender? quantos minutos mesmo? Então, essa tag não vai ser. No máximo é 5. E aí vai dar tudo bem? Máximo 5 pessoas, tá? Quiser fazer em trio, em dupla, quarteto, ok. Só não pode passar de 5, tá? Certo? Então tá bom. Gente, por hoje é só. Agradeço muito por vocês terem participado, por vocês ligarem a câmera. Lana, você é tão linda, Lana! Ai, que biquinho bonito o seu. Lindo esse bico. Jamile, Nicole, Lu, Angie, todos. Obrigadão, né, por vocês terem participado, por vocês estarem aqui. As 2 aulas de vocês, as 2 presenças já foram garantidas. Eu espero que todos vocês tenham colocado lá no chat o nome de vocês, né, para a gente poder tá colocando aí as presenças, né? Mas, e é isso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tem? Alguém? Alguém quer falar? Sim ou não? Não. Vamos, gente. Não. Não acredito que vocês não têm nada para falar para mim. Nem que eu sou linda. Ser linda. Tá pronto. Oh, obrigada. Obrigada. Gente, então é isso, tá? Eu vou parar a gravação agora. E aí, conforme vocês vão tendo dúvida, vocês vão me chamando no WhatsApp, tá? Para a gente tá conversando, poder tirar as dúvidas, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Morro de saudade de estar presencial com vocês, mas logo, logo tudo isso passa e nós estaremos juntos, tá? Bruninha, obrigado por ter passado para mim o PPP. Se você não passasse, eu não saberia nem como que eu iria me virar. Obrigadão mesmo, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, Pri. Beijo. Tchau, professora. Tchau.